Irmãos, vamos começar nossa reunião de celebração. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Vamos agradecer a Deus, declarar o nosso amor por Ele. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos consagrar a Ti, ó Pai, as nossas vidas, os nossos pensamentos. Nós queremos consagrar a Ti e nós queremos, ó Pai, pedir a liberdade do Espírito Santo, ó Pai, entre nós, neste culto, nesta reunião de celebração. Visita, Senhor, cada um dos Teus filhos. Visita, ó Pai, cada igreja CIA. Visita, Senhor, cada coração que precisa de uma resposta, que precisa de um amparo, ó Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor possa vir nos abençoar, para que nós possamos, de fato, entender, governar as nossas mentes, governar o nosso coração, governar as circunstâncias, ó Pai, como nós temos aprendido neste mês de setembro. Que em nome de Jesus o Senhor possa vir derramar sobre nós, ó Pai, um entendimento sobrenatural daquilo que o Senhor precisa que nós ativamos todos os dias nas nossas vidas e na vida daqueles que estão dos nossos lados, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos consagrar a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Nós queremos, ó Pai, consagrar a Ti, ó Pai, todos os nossos talentos, todos os nossos anseios, ó Pai. Nós sabemos que todas as coisas já estão predestinadas a Ti. Nós sabemos, ó Pai, que nós viemos do céu e nosso destino é o céu, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa ativar no coração dos Teus filhos, gerando uma expectativa, ó Pai, sobrenatural daquilo que está na Bíblia, daquilo que está na Tua palavra, Jesus. Nós Te pedimos, nós declaramos, ó Pai, que onde o Senhor está, não há espaço para medo, não há espaço para angústia, não há espaço para tristeza. E em nome de Jesus, ó Pai, eleva os nossos pensamentos. Em nome de Jesus, eleva os nossos pensamentos, ó Pai, cativo. Que em nome de Jesus, eu rejeito agora todo espírito de incredulidade, todo espírito, ó Pai, de medo, todo espírito, ó Pai, de distração. Que nada possa tirar os Teus filhos deste caminho, ó Pai. Que essa mensagem, que esse louvor possa ser vivo e eficaz no coração dos Teus filhos. Que eles possam, ó Pai, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade. Que eles possam, Senhor, experimentar o desejo ardente de buscar ao Senhor. O desejo ardente, ó Pai, de manifestar o Espírito Santo em todos os lugares. De manifestar a Tua glória, a Tua presença onde quer que nós estamos, ó Pai. Em nome de Jesus eu quero Te pedir. Abençoa, Senhor, batiza com fogo, Senhor. Batiza, Senhor, cada um dos Teus filhos que estão neste momento nas casas, ó Pai. Cura-o, Senhor, cura por completo, Jesus. Cura as doenças da alma. Cura, Senhor, para que nada possa ser um empecilho de Te buscar. Nós pedimos, ó Pai, pelo poder do Teu nome, porque nós sabemos que só o Senhor é santo, é digno e é soberano de receber todo o nosso louvor. Aquele que faz tudo no tempo certo, que interrompe o nosso tempo, para que o Senhor possa manifestar o Seu propósito, ó Pai. E em nome de Jesus, ativa em nós, ó Pai, um coração verdadeiro, um coração ardente por buscar mais e mais de Ti, por estar nesse mundo, mas não viver conforme as práticas deste mundo, por viver contra um sistema, por viver contra as pessoas que não confiam no Senhor, não acreditam no Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, tira toda a cegueira dos Teus filhos, tira a cegueira, Senhor, dos Teus filhos que estão longe de Ti. Que em nome de Jesus, ó Pai, possa haver um quebrantamento, possa haver, Senhor, um entendimento daquilo que é o propósito na vida de cada um, Jesus. Em nome de Jesus eu Te peço, ó Pai, abençoa os Teus filhos. Visita, Senhor, cada um que está nos lares. Visita, Senhor, quem precisa de uma resposta. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Espírito Santo de Deus possa estar presente na vida de cada um, habitando no coração, instruindo em cada decisão, em cada pensamento. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ensine a governar o nosso corpo, o nosso espírito, ó Pai, para que nada saia dos caminhos,
para que nada saia dos trilhos, Jesus, nós te pedimos. E desde já nós já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Com as suas palmas vamos adorar o Senhor. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo pode se realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo. Nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo pode se realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti Olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Graça nós te damos, Senhor Jesus. Aleluia. Tu és um Deus poderoso. Nada é impossível ao Senhor. Nada é impossível a Ti, Jesus. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus que não deixa um justo mendigar o pão. O Senhor é um Deus que não deixa
que os teus filhos, os teus servos, passem necessidades além do que eles possam suportar. Nenhuma provação vem além do que nós possamos suportar. Tu és um Deus que cuida de nós. Tu és um Deus que nos guarda. Tu és um Deus que cuida como se nós estivéssemos debaixo das suas asas, Senhor Jesus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, todavia nós nos alegraremos em Ti, Senhor Jesus. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle da vida está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, diga isso, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Me alegrarei, de Senhor, me alegrarei. Aleluia. As estrelas e a lua choravam sua morte. O Salvador do mundo caído estava. Seu corpo derramou seu sangue lá na cruz, levando sobre si a nossa dor. O céu de longe viu, na escuridão ficou o Rei dos Reis. A guerra se travou, a morte ele venceu, o inferno para sempre quebrado. O chão então tremeu, a pedra removeu e nada superou o seu amor. O Rei ressuscitou, venceu naquela cruz, a morte se rendeu. Pra sempre adore a Ele, pra sempre és exaltado, pra sempre ressuscitou, vivo está. O chão então tremeu, a pedra removeu e nada superou o seu amor. O Rei ressuscitou, venceu naquela cruz, a morte se rendeu. Pra sempre adora Ele, pra sempre és exaltado, pra sempre
vivo está pra sempre. Adora Ele, pra sempre. és exaltado. Pra sempre ressuscitou. Vivo está. Vivo está, Senhor, sempre reina, consumou todas as coisas, quitou toda dívida. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro já venceu pra sempre. Adora Ele, pra sempre és exaltado. Pra sempre te adorarei. Ressuscitou, vivo está pra sempre. Adora Ele, pra sempre és exaltado, pra sempre ressuscitou. Vivo está. Oh, vivo está, Senhor. Damos aleluia, damos aleluia, damos aleluia. O Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro já venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro já venceu pra sempre. Adora Ele pra sempre. És exaltado, Pra sempre ressuscitou, vivo está.
Graças a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Fala comigo, está consumado. Vamos, querido, está consumado. Glória a Deus. Somos poucos aqui, né? Mas não tem importância não. Tenho certeza que você está aí na sua casa, você bradou. Amém? Hoje eu quero trazer uma mensagem expositiva do capítulo 2 do livro de Colossenses, e essa palavra fala acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, a totalidade do nosso Senhor, a suficiência do nosso Senhor Jesus, amém? Tudo que nós viemos estudando nos últimos domingos, a respeito do está consumado, tetelestai, isso tem um significado muito mais profundo do que nós imaginamos. E quando eu olho para o livro de Colossenses, o capítulo 2, e eu vejo o apóstolo Paulo trazendo uma palavra para um pastor que estava desesperado, porque algo estava começando a acontecer na sua igreja, na sua congregação, e ele estava perdendo o controle. Porque aquilo que eu falei há alguns domingos atrás, obrigado, Isa. Muitas vezes nós não damos o valor adequado. Muitas vezes nós não falamos de forma adequada, ou não entendemos de forma adequada tudo o que significa o está consumado. Deixa eu contextualizar os irmãos, antes de nós começarmos a ler. Obrigado. O apóstolo Paulo estava em Roma, ele estava preso, quando um pastor, um líder chamado Epáfras, pastor da igreja de Colossos, ele vinha, era de uma igreja grande, e ele vinha lhe trazendo uma oferta, e também ele tinha muitas perguntas com ele, muitas indagações. A igreja de Colossos era uma igreja grande, com certeza era uma igreja que tinha a atenção do apóstolo Paulo, apesar de não ter sido Paulo quem fundou a igreja, e sim Epáfras, o fundador, o pastor daquela igreja. Mas Epáfras, aquele homem, ele tinha aprendido com Paulo, tudo que ele sabia, ele aprendeu com Paulo, e ele veio trazendo uma grande indagação ao apóstolo Paulo, porque alguns mestres, algumas pessoas começaram a trazer alguns falsos ensinamentos no meio da igreja, doutrinas que não estavam baseadas no evangelho de Jesus Cristo, doutrinas, coisas que Epáfras não tinha aprendido com Paulo. E aí o que acontece? A igreja de Colossos, ela estava passando por um momento onde o gnosticismo, o judaísmo, o misticismo, a filosofia estava começando a se misturar no meio da igreja. É
tão bonito a gente ver filósofo falando, né? Mas a maioria dos filósofos não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus Cristo, não tem o Senhor como único e suficiente Salvador. Então Epáfras, ele traz todas essas indagações, e esse povo gnóstico, eles acreditavam que o corpo era a prisão da nossa alma. Então, quanto mais eles castigavam o corpo, quanto mais eles se mutilavam, quanto mais eles se restringiam, mais a alma deles era liberada. E essa era uma ideia que vinha do platonismo, de Platão, essa linha filosófica. Então, esses gnósticos, esse povo que estavam lá, misturados no meio da igreja, judeus que se convertiam, mas traziam toda uma ideia ali grega, uma ideia filosófica, eles tentavam de forma secreta ensinar o povo, e quanto mais você castigava a sua alma, castigava o seu corpo, quanto mais você aborrecia o seu próprio corpo, mais perto da presença de Deus você chegaria. Esse evento, a história diz que é a heresia de Colossos. Nós vamos ter livros específicos que vão tratar desse assunto ali, sobre o que a igreja de Colossos passou. Você tem ideia, queridos? Eles acreditavam, eles entendiam que havia um espaço entre Deus e os homens. Esse espaço ele era chamado de pleroma, e para que os homens alcançassem a plenitude, para que eles pudessem ali chegar até Deus, estar em Deus, eles tinham que passar por muitas coisas, por muitos sofrimentos, por muitas tristezas, até que eles pudessem chegar ali à presença de Deus. Eles ainda criam que, nós vamos ler no versículo aqui, mas os rudimentos do mundo, que na verdade eles acreditavam que eram anjos que habitavam corpos celestes, estrelas, e essas estrelas, esses anjos, eram os intermediadores, os mediadores entre Deus e os homens. Olha que loucura! Esse gnosticismo, ele era muito complexo, mas houve na terra homens, mulheres de Deus, estudiosos, mestres, apologetas, que conseguiram ali tirar isso do meio da igreja. E tudo isso porque o povo banalizava a morte de Jesus na cruz, aquele grito que foi dado ali na cruz de estar consumado, aquela crença de que o homem sempre pode fazer alguma coisa, completar alguma coisa, tentar ajudar o próprio Deus, e isso não é uma verdade. Então, queridos, abra comigo lá a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, na verdade nós vamos ler todo o texto, mas nós vamos ver parte por parte o que a palavra nos diz. Colossenses 2, versículo 1. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês. Isso é Paulo escrevendo, tá bom? Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber,
Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Aqui, Paulo está mostrando que essas ideias falsas, quando ele diz que Cristo é pleno, ele está dizendo que nós não precisamos de mais nada, de mais nenhum tipo de ensinamento, a não ser o que já foi nos dado por Cristo Jesus, pelos apóstolos. Então, não precisamos mais de nenhum legalismo, nenhum misticismo, nenhum judaísmo, porque em Cristo Jesus nós somos aperfeiçoados. Nós já fomos perdoados, nós já fomos justificados, nós já fomos recebidos como seus filhos. Então não há nada do que você possa fazer, do que eu possa fazer, nada que possamos fazer para aumentar ou diminuir alguma coisa. Cristo já fez tudo, não há mais nada a ser feito, nada precisa ser acrescentado à obra da cruz. Quando Cristo gritou, está consumado, quando ele gritou, tetelestai, está consumado, ele já fez tudo. E Paulo ele vai mostrar isso aqui para nós. Vamos lá no versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. O que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos? Cristo é o cabeça de toda a autoridade espiritual, e Ele está aqui combatendo justamente aqueles anjos que eram postos como mediadores entre o homem e Deus. Eram ensinamentos elementares, ensinamentos humanos, baseados em filosofia humana. E aquilo estava atrapalhando, estava confundindo o povo. E Paulo fala, olha, Jesus é o cabeça de toda a autoridade espiritual. Não precisa de nenhum mediador, não precisa de nada. Sabe, muitas pessoas ficam enaltecendo anjos. Você já deve ter visto cultos, participado de culto, onde algumas pessoas, eu vi um anjo ali. E aí todo mundo começa a gritar, começa aquele frenesi, como se o anjo em si fosse mais importante do que a presença do próprio Senhor. Queridos, se nós tivéssemos nossos olhos espirituais abertos, se nós olhássemos ao nosso redor, nós vamos ver anjo por tudo quanto é lugar, porque é um mundo espiritual. Nós vimos lá, criança tem anjo guardando elas, é bíblico, está escrito na palavra. Quem falou? O próprio Senhor Jesus falou. Então, há anjos por todos os lugares, e não precisamos dar uma atenção especial aos anjos. Se o anjo estiver aqui, glória a Deus. Se por acaso não tiver, glória a Deus, porque a pessoa mais importante é Jesus Cristo. O culto é a Ele,
a celebração é a Ele. Não é o anjo que me faz sentir a presença de Deus, mas é o Espírito Santo. E onde isso foi conquistado? Justamente naquele momento lá da cruz. Porque quando o Senhor bradou, lá no livro de Marcos, diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E o véu era justamente que me separava de Deus. Hoje então nós temos livre acesso à presença de Deus. E não precisa mais de mediador. Não precisa mais do sacerdote ali vestir aquela túnica. O chefe da tribo que oferece sacrifícios. Não. Porque nós temos agora o sumo sacerdote. Aquele que se ofereceu a si mesmo como sacrifício. O cordeiro que foi imolado ali naquela cruz. E que gritou: está consumado. Mas aquele povo, aquela igreja, estava preso nas doutrinas de que anjos eram importantes. São importantes, mas não para nós adorarmos a Deus. Porque nós temos agora um acesso direto a Deus. E Paulo então ele vem aqui, ó. Cristo é o cabeça de toda autoridade espiritual. Não existe mais mediador entre a humanidade e Deus. Amém? E agora a partir do versículo 11, Paulo, ele vai combater o legalismo. Vamos ler? Colossenses 2, versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Haviam muitos judeus que eram convertidos e que se diziam cristãos. Mas esses judeus, eles queriam de alguma forma trazer o judaísmo para dentro do cristianismo. A legalidade. Eu já falei isso num dos estudos de Apocalipse. Para ser judeu, era necessário que circuncidasse, era necessário ter uma dieta, e era necessário seguir o calendário. Esses são os 3 fundamentos do judaísmo. Você precisava da circuncisão, de ter uma dieta específica, não comer carne de porco, não comer camarão, esse tipo de coisa. E você precisava seguir o calendário. Acontece que os judeus que se convertiam ao cristianismo ainda viviam no legalismo, presos à lei. E o que acontece? Quando nós estamos tentando pegar o legalismo como o caminho para a salvação, nós estamos tirando a suficiência de Cristo e colocando ainda na lei. E era isso que aqueles judeus estavam fazendo. Os que eram chamados prosélitos judeus, eles diziam que para alcançar a salvação, você ainda tinha que praticar certos rituais,
se abster de certos alimentos e circuncidar. Acho que todo mundo sabe o que é circuncisão aqui, não sabe? Dizem que os rabinos, né, que aqueles mais ortodoxos, eles deixavam a unha crescer. A unha, eu não sei se era do dedo indicador ou do polegar. Eu sei que a unha ficava grande. E eles pegavam essa unha e afiavam ela como uma faca. Afiava ela numa pedra, de um lado e do outro. E quando a criancinha, aí Davi, agora essa é para você, ó, misericórdia, hein? Quando a criancinha chegava diante do rabino, o rabino não precisava nem pegar a faca. Ele já vinha ali com a unha afiada e ó, tum! Os meninos chegam e fazem, era isso mesmo. Então, esses judeus cristãos ainda estavam presos ao legalismo, e eles acreditavam que precisava circuncidar, porque se não circuncidasse, não seriam salvos. Está entendendo? Queridos, eu vejo tanta igreja passando aí por espiritual. Eu não tenho nada contra. Eu falei isso até na aula lá de Apocalipse, quando traz aquelas festas judaicas para o meio da igreja, ou os irmãos carregando a arca no meio da igreja, comemorando ali as festas do tabernáculo e tudo mais. Irmãos, isso foi coisas que foram dadas aos judeus. A igreja não pode mais se judaizar. Não podemos mais buscar um proselitismo religioso, querer copiar as festas, as datas. Lá no livro de Gálatas, Paulo vai falar à igreja de Gálatas que eles estão presos nos rudimentos antigos, em datas. E isso não é mais para nós cristãos, meus irmãos. Cristo é totalmente suficiente. A morte de Jesus na cruz, o grito que ele deu naquela cruz, de estar consumado, foi suficiente para que você hoje tivesse e pudesse estar na presença de Deus, tivesse a salvação e herdar a vida eterna. Cristo é suficiente. É bonito você ver, né, como se fosse uma procissão, os irmãos trazendo a arca da aliança, as réplicas da arca. Há igrejas que fizeram a réplica do templo de Salomão. É bonito, é aquela coisa monumental, emociona, mas Cristo não está atrás de emocionalismo. Ele não está atrás do seu choro emocional. A presença de Deus, ela não vem mais através da arca da aliança, e nem de um símbolo da arca da aliança. Pode fazer? Pode, mas não precisa. É proselitismo. Você está trazendo um contexto de uma outra religião para dentro da sua. E aqueles judeus da igreja de Colossos estavam trazendo essas coisas, esses elementos. Olha, você tem que se abster dessa comida. Olha, você tem que comemorar a festa tal. Olha, você tem que ser circuncidado. Porque se vocês não fizerem essas coisas, vocês não serão salvos. Paulo vem e escreve esse texto para combater esse tipo de ensinamento. E para fortalecer aqueles irmãos que perseveraram, que eram fiéis. Aquele pastor Epáfras que estava sendo fiel e estava preocupado, mas Epáfras tinha que tirar do meio dele todo esse tipo de ensinamento. Visão, mas visão vai gerar divisão. A igreja de Colossos estava sendo dividida,
Porque do lado tinha o cristianismo puro, genuíno, aqueles que acreditaram na morte de Cristo, que ela era suficiente, e que lá na cruz Ele consumou, finalizou, pagou tudo, cancelou tudo. E do outro lado, aqueles que ainda praticavam rituais, datas e outras coisas mais. Você está entendendo? A questão da circuncisão era o símbolo da remoção do poder do pecado em nossas vidas. O que acontece é que em Cristo, eu já estou circuncidado. Paulo explica aqui que essa circuncisão ela foi espiritual. No momento que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, o seu coração foi circuncidado. O poder da força do pecado foi eliminado da sua vida. Essa é a circuncisão. E aí sabe o que acontece? Paulo ainda explica que o batismo nas águas é o símbolo dessa circuncisão. É o que ratifica, é o que confirma essa circuncisão. Fomos mortos com Ele, ressuscitamos juntamente com Ele. Amém? Cristo já nos perdoou todas as nossas transgressões, sem que nós precisemos circuncidar pessoalmente. Paulo ainda continua, versículo 14. Não fecha sua Bíblia não. Colossenses 2:14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Qual é o escrito de dívida, meus irmãos? Qual é o registro de acusação contra nós? O que o inimigo usa para nos acusar? Fala comigo assim: a lei. Fala mais forte: a lei. Olha só, quando nós estamos aqui na terra, seguindo a lei daqui da terra, você só pode ser acusado se você infringir uma lei. Por exemplo, na nossa lei, nós não podemos, deixa eu pensar aqui me ajuda aí, gente, uma infração, fala uma lei aí, Lei Maria da Penha, pronto, lembrei. O marido que bate na esposa, e agora a esposa que também bate no marido, está infringindo uma lei. E aí o que acontece? Se o que apanhou for lá na delegacia e denunciar, o delegado vai ver as marcas nele, né, e tal. O que vai fazer? Vai lá e vai prender o cidadão. Por quê? Existe uma lei que diz: você não pode triscar o dedo da sua mulher, você não pode agredir nem fisicamente e nem emocionalmente a sua mulher. E o camarada teimou, foi lá e bateu nela. Então ele quebrou a lei, ele infringiu a lei, e por causa da lei ele está sendo acusado, e ele vai ser o quê? Vai ser preso. Você está entendendo? Antigamente, não é que podia bater na mulher, mas antigamente não tinha lei. Aí os maridos batiam na mulher e ficava por isso mesmo. Às vezes quando você achava um justiceiro e viu que o cara bateu na mulher, o cara lá ia e descia porrada no camarada. Mas era um justiceiro qualquer. Antigamente não tinha lei, por isso eles não eram presos.
Mas agora existe a lei. É a lei que vai dizer: olha, você cometeu esse ato grave aqui, na lei estava escrito para não fazer, e você fez, agora você vai ser preso. Por tantos anos você vai ficar preso. Isso é a lei. Só pode haver acusação para algo que você infringiu. E qual é essa lei? Fala comigo assim: os mandamentos. E é engraçado que nós temos os 10 mandamentos, né? E também nós temos as ordenanças ali, a lei de Moisés, que falava que você não podia fazer isso, você não podia fazer aquilo e tal. O livro de Levíticos é a lei. Qualquer coisa que você fizesse ali fora da lei, você já está condenado. Por exemplo, nossos irmãos adventistas, eles seguem e guardam ainda a lei do sábado. Precisa? Aqui diz que o Senhor já cancelou toda dívida, todo registro de acusação contra nós. Não é que agora a gente está liberado para matar, para roubar, para adulterar, a gente pode romper ali com a guarda do sábado. Não é isso. O próprio Jesus, ele veio para dar um upgrade na lei. Ele falava assim: o que diz a lei? Eu ainda vos digo isso aqui, isso aqui. Então Jesus, ele praticamente dificultou ainda mais as coisas. Se antes eu não podia adulterar, agora eu não posso mais nem olhar para a mulher, porque eu já estou pecando. Entendeu? Jesus não pegou a lei e rasgou ela e pronto. Jesus cumpriu a lei no nosso lugar. Mas o que isso significa? Por exemplo, os nossos irmãos guardam sábado, certo? Mas ainda há registros no livro de Levíticos, que no dia do sábado, você tinha uma limitação de passos que você tinha que dar durante aquele dia. Você não podia ir muito longe, você não podia caminhar tão distante assim. Queridos, quem hoje que conta os passos que está dando no dia do sábado? Se uma ovelha caísse num buraco, você não podia salvar ela. Jesus foi lá e nos deu esse ensinamento. No dia do sábado ele foi lá e curou um paralítico. E ele falou: olha, qual pastor que é a sua ovelha, né, cair num buraco lá no dia do sábado, você não vai lá e cura ela e salva ela? Jesus estava tentando dizer que para o homem é quase impossível cumprir a lei. Ou você cumpre a lei 100%, ou você está livre dela. Aí o que o Senhor Jesus fez? Esse escrito de dívida, esse registro de acusação contra nós, a lei da qual o inimigo se baseava para nos acusar. O inimigo usava a lei para nos acusar. Deus cancelou o escrito de dívida. Por quê? Jesus é o cumprimento da lei. Quando ele gritou: está consumado, está feito, ele quis dizer: olha, o homem não consegue, você não consegue, mas eu fiz por você. Eu completei ela por você. Pastor, então a gente não precisa mais seguir os mandamentos. Queridos, agora é uma questão de moral, é uma questão de ética, é uma questão de ensinamento cristão. Ninguém vai sair matando por aí, porque você não pode matar, é errado matar. Nós não guardamos o sábado porque agora nós guardamos o domingo. Não, isso é conversa fiada de gente que não entende.
O domingo não veio para substituir o sábado, mas Jesus substitui o sábado, porque Ele é o nosso descanso. Amém? Porque Deus criou a terra em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Sim, mas agora Jesus é o nosso descanso. É isso que nós temos que entender, esse estar consumado, o estar feito, tetelestai, diz para mim e para você, Jesus já cumpriu, Jesus já fez, Jesus já nos substituiu, Jesus é suficiente. Posso ouvir um glória a Deus, gente? A lei foi dada para condenar. Paulo está dizendo aqui que quando Jesus foi crucificado na cruz, todos esses registros, claro que não foi de uma forma física, ninguém pegou lá os papiros, né, e pregou ali na cruz, mas Paulo está dizendo que esses registros, a lei, ela foi pregada ali na cruz, a dívida, tudo que era devido, foi pregado ali na cruz, e foi pago, está pago. Jesus triunfou na cruz, lá no verso 15. Sabe o que esse triunfou quer dizer? Ele expôs os anjos maus, o diabo, porque o diabo é quem usa a lei para nos condenar. E agora, onde não há lei, não há pecado. O inimigo tinha a força da lei, e agora o inimigo não tem mais a força da lei. Jesus triunfou. Paulo usou o mesmo termo quando os soldados, né? O soldado romano, quando ele ganhava uma batalha, um combate, ele desarmava o seu inimigo, o perdedor, né? O cara que perdeu. E ele pegava ali as armas dele, pegava ali as armaduras, e ele tirava desse cara, do perdedor, e saía desfilando com as armas do cara, e o cara lá embaixo, o perdedor, expunha o perdedor ao ridículo. Aí sabe o que o povo fazia? Jogava ovo podre, jogava pedra, jogava excrementos, bosta, para falar uma linguagem mais goiana, né? Mais bruta, mais rústica. Era o que o povo fazia. Agora, Cristo, ele pegou toda essa lei, a arma que o inimigo tinha. Cristo venceu o inimigo e pegou as armas do inimigo e triunfou. Isso significa que ele saiu, né? Desfilando aí com que era a arma do inimigo. O inimigo não tem mais força. Coloque a sua mão no seu coração e fala assim: Cristo é a resposta que eu preciso. Cristo é tudo o que eu preciso. Fala: Cristo é suficiente para mim. Fala: o teu sangue, Jesus, é tudo para mim, é tudo o que eu preciso. Amém? Aí no versículo 16 e versículo 17. Agora Paulo vai falar sobre as comidas e as bebidas. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Deixa eu só lembrar os irmãos aqui. Ele estava lá na igreja o pastor da igreja de Colossos, né? O Epáfras foi reclamar com Paulo que estava tendo ensinamentos errados ali na igreja. Foi pedir ajuda para Paulo. Paulo, apesar de não ter fundado a igreja de Colossos, era uma igreja grande, e Epáfras aprendeu com Paulo. Então Paulo ajudou Epáfras. Ele então escreve uma carta para aqueles irmãos de Colossos. Imagina esse pastor chegando e lendo essa carta ali no meio de todo o povo. E no meio desse povo tinha esses prosélitos judeus, tinha esses filósofos de meia tigela,
que estava ali confundindo, que estava trazendo falsos ensinamentos ali para o povo. Não era o evangelho de Jesus, era uma outra coisa. Então Paulo diz assim para esse povo: olha, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. E com relação a algumas festividades religiosas, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado, estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Fala assim comigo: a realidade encontra-se em Cristo. O que estava acontecendo ali? Isso acontece ainda no meio da igreja. O povo estava lá comendo uma carne de porco, aquela pururuca, e o grupinho dos prosélitos judeus aqui ia lá, ó, estão fazendo coisa errada, e ficava condenando os que comiam, ficava julgando os que comiam. Hoje nós temos no meio da igreja aqueles que julgam: ó lá o irmão, ó, cortou o cabelo, ó, que coisa mais feia, olha a barba daquele outro ali. Isso é coisa de crente? Não. Isso vai para o inferno, direitinho para o inferno. Acontece no meio da igreja. Aí Paulo fala assim: olha, essas coisas são como sombra, mas agora nós vemos com nitidez. O que é uma sombra? Imagina, não tem como eu mostrar aqui porque é tudo preto, né? Mas imagina que eu estou aqui e de repente chega alguém atrás de mim e tem uma luz aqui, e eu vejo uma sombra projetada de uma pessoa chegando perto aqui de mim. Eu não estou vendo para trás, não estou enxergando lá atrás, eu só estou vendo a sombra, que alguém está se aproximando de mim. Pela sombra eu não consigo ver se a pessoa é bonita, se ela está sorrindo, se ela tem olhos azuis, porque a sombra, ela não me dá, não é nítida. Eu só estou vendo um aspecto, eu só consigo dizer a pessoa é gorda ou ela é magra demais. É só o que eu consigo ver pela sombra. E Paulo fala: olha, essas coisas de guardar o sábado, de não comer animal impuro, de guardar datas, de comemorar festas, essas coisas são sombras daquilo que nós estamos enxergando hoje com nitidez. Vocês estão entendendo? Agora nós enxergamos de forma nítida, e a sombra não é mais necessária. Essas coisas que acontecem assim no meio da igreja, as pessoas que usam essas coisas antigas, são bonitas de se ver. É bonito você estar no meio ali de olho fechado, e alguém tem um anjo aqui, não sei o que, e tá aí, muitos arrepiam, aquele frio na espinha, né? Meu Deus, tem um anjo aqui. Eu, quando era adolescente, e eu ouvia alguém gritando: tem um anjo aqui, eu ficava assustado. Meu Deus, e agora? Será que é o anjo da morte? Será que é o anjo de alguma coisa, que veio trazer alguma coisa? Eu lembro de uma palavra que eu vi do pastor Cláudio Duarte, que ele foi pregar numa igreja, e todo mundo gritando: tem um anjo aqui, tem um anjo aqui, tem um anjo aqui, não sei o que e tal. E ele preocupado porque ele não estava vendo o anjo, e a igreja pegando fogo, e ele não estava vendo o anjo. E ele vira para o irmão que estava do lado assim: e aí, você está vendo esse anjo aí? Aí o irmão falou assim: não. Aí o pastor: mas por que você está gritando que tem um anjo aqui? É porque está todo mundo gritando, então eu também estou gritando aqui, que é para o povo pegar fogo. Queridos, datas, anjos, símbolos, essas coisas são como sombras.
Essas coisas não importam mais. Antes elas serviam para nos guiar, para nos dar uma direção, para nos dar um norte. Mas agora nós já vemos com nitidez. Agora nós já entendemos que está consumado. Agora nós entendemos quem é o Cordeiro de Deus, o que o Cordeiro de Deus fez. Nós entendemos aquele grito que foi dado ali na cruz. Essas coisas não importam mais. Cristo é suficiente. Não precisamos mais de nenhum artefato, menção de anjos, nada desse tipo. Cristo é suficiente. Tudo que tinha para ser feito, Ele fez. Não há mais nada do que nós possamos fazer. Uma vez que eu estou em Cristo, eu não preciso mais do legalismo. Uma vez que eu estou em Cristo, eu não preciso de mais nada, de acrescentar mais nada. Toda vez que você vê alguém, uma igreja, algum lugar, que diz, olha, Cristo mais isso, Cristo mais um corte de cabelo, Cristo mais uma roupa, tamanho de roupa, Cristo mais rodar no Espírito, girar no manto, Cristo mais a guarda de rituais antigos, do sábado, abstinência de alimentos. Toda vez que você vê Cristo mais alguma coisa, está fora do padrão do Evangelho, porque Cristo é suficiente. Cristo é tudo o que eu e você precisamos. Amém? Colossenses 2:18. Nós já estamos quase terminando. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Paulo aqui ele é incisivo. Ele ataca o culto a anjos, o enaltecer a anjos. Queridos, isso é um grande problema. Por quê? Praticamente toda seita começa com uma visão de anjo. Os Mormons, não sei se você conhece, mas o criador, Joseph Smith Jr., ele teve uma visão de anjo. Eu esqueci o nome do anjo Morai, uma coisa assim. Veio para ele e trouxe um ensinamento a mais do que estava nos evangelhos. E aí ele fundou a igreja, a seita, a igreja dos santos dos últimos dias, com ensinamentos extra bíblicos. E eles seguem fielmente. O islamismo, um dia o homem também teve, acho que foi Maomé, teve uma visão, que ele considera a visão do final de tudo aquilo que Deus tinha para a humanidade. Ele vai lá e escreve o Alcorão, uma visão de um anjo. O G12 começou assim também. Um dia, o criador do movimento G12 recebeu uma visão, um anjo veio e falou assim, agora tem que ser ensinado só de 12 em 12. E não é o que está escrito na Bíblia.
Claro que nós temos exemplos do número 12 e tal. Foi um movimento bom, gerou um crescimento, mas toda vez que você se apega a coisas, a rituais, a mecanismos, a não ser o evangelho puro e simples, você está acrescentando na palavra, você está tirando a suficiência de Cristo. A Bíblia ela é muito cautelosa, e o que nós temos que firmar é o que está escrito. Se não sabemos a origem, nós não podemos acreditar. Quem garante que aquilo lá era um anjo mesmo? Porque a Bíblia diz que o diabo, ele se faz de anjo de luz para enganar. Quem garante que não foi o diabo que trouxe aquele ensinamento? Que é bonitinho, que é legal, que parece eficaz, mas está acrescentando algo desnecessário ao Evangelho. Está tirando a suficiência de Cristo Jesus. Para nós finalizarmos, versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, como a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo aqui está atacando um grupo de pessoas que estava ali no meio da igreja de Colossos, que eles eram chamados ascetas. Quem era esse povo? Os ascetas, esse movimento, eles acreditavam que eles tinham que castigar o corpo, como eu falei, no início. Eles acreditavam que o corpo era mau, e tinha que quebrar o corpo para poder liberar a alma. No século II nós temos um exemplo de um homem chamado Orígenes. Era um homem, um estudioso, só que ele tinha umas ideias muito erradas, e ele tinha muito problema. Ele era uma asceta, e ele tinha muito problema com a impureza, e ele acreditava, ele tinha muitos pensamentos imorais, e ele acabou se mutilando, ele acabou cortando, se castrando, para tentar livrar o corpo daqueles pensamentos errados, aqueles pensamentos imorais. Mas depois ele percebeu que o problema não era o órgão, o problema estava na mente dele, e é justamente o que o Paulo está atacando aqui. Eles têm uma falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo, ele considera importante a questão do corpo, e ele até fala que na ressurreição, o nosso corpo será glorificado, e ele está aguardando isso, o dia que o corpo dele vai ser glorificado, que ele vai receber um novo corpo. E ele fala que essas coisas, elas destroem todas as coisas que perecem pelo uso, são coisas que não têm valor, são coisas que não podem ser enfatizadas, são o culto de si mesmos. Hoje em dia nós temos isso ainda no nosso meio. Sabe aquelas pessoas, principalmente aquelas irmãs, eu nunca cortei o cabelo.
Eu nunca assisti uma novela. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Isso é culto de si mesmo. Essas coisas não têm valor. São coisas que perecem. E eu não estou falando aqui porque tem gente que Deus chamou para castidade. Mas tem gente que usa da castidade como se essas coisas tivessem algum valor em si para o Evangelho, e tiram a suficiência de Cristo Jesus. A pessoa que acha que precisa de castidade para ser santa, ela está tirando a suficiência de Cristo Jesus. Mas há aquelas pessoas que foram chamadas. Você está entendendo as duas coisas diferentes? Toda pessoa que enaltece algo do próprio corpo, de uma coisa que ela faz, Paulo fala aqui que é uma falsa humildade, está tirando a suficiência de Cristo Jesus, é o culto de si mesmo. Jesus é tudo o que nós precisamos. Cristo é suficiente para nós. Era isso que a igreja de Colossos estava precisando. Era dessa mensagem, desses ensinamentos. Quando Jesus gritou lá naquela cruz: está consumado, tetelestai, Ele se tornou suficiente para nós. Não precisamos de mais nada a não ser de Cristo Jesus. Tudo que precisava ser feito já foi feito por Jesus ali naquela cruz. Amém? Quer que você feche os seus olhos aí? Eu quero orar por você. Meu Deus, há pessoas no nosso meio, há pessoas que estão nos assistindo aqui agora, que estão presas em rudimentos, ritos, no legalismo. Essas pessoas, meu Deus, não estão livres, não conseguem ser plenas. Elas acham que precisam fazer alguma coisa, cumprir alguma coisa, ou castigar a si mesmo para poder alcançar a santidade, a salvação, ser cheio da tua presença, ser pleno. Há pessoas, meu Deus, que estão enfrentando essas dificuldades hoje, que ainda não entenderam o grito: está consumado. Que esta palavra traga libertação para as nossas mentes nessa noite. Que a verdade que foi exposta hoje traga libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero declarar a você: seja livre agora em nome de Jesus. Seja livre do peso da lei. O escrito, o registro que era usado contra você já foi cancelado, já foi pendurado lá na cruz. E Jesus usou essa arma que o inimigo utilizava para triunfar, para expor o inimigo ao ridículo. Ele já triunfou, Ele já venceu. E eu quero te dar uma notícia: nele, em Jesus, nós também vencemos. Nele nós somos mais que vencedores. Ele é único e suficiente para nós, e nele nós somos mais que vencedores, mais que vencedores, mais que vencedores. Eu quero declarar que você é mais que vencedor, meu irmão. Você é livre, você não precisa de mais nada. Você é livre. Você pode adorar, você pode servir a Deus em plenitude. Você não precisa de nenhum outro ensinamento. Você é livre para adorar ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus derrame da graça e do amor sobre a sua vida. Que Ele abra o seu entendimento e que você viva em paz, em nome de Jesus.
Deus abençoe, meus irmãos. Amém.